Mateus 5, você pode abrir comigo? As bem-aventuranças do Senhor. Glória a Deus. No versículo 1, tá, irmãos? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, tá? Aqui o tema aqui do meu capítulo é o Sermão da Montanha e as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Antes da gente entrar propriamente dito nesse texto, vamos ler comigo em Êxodo capítulo 20. Vai lá no comecinho da Bíblia lá. É o terceiro livro da Bíblia, não é isso? Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. No capítulo 20, que fica ali perto ali dos 10 mandamentos, irmãos. Êxodo 20, versículo 18 ao 21. Todos acharam? Diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 20, versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Irmãos, esses dois textos aqui, eles têm muita coisa a ver um com o outro. Esse primeiro texto aqui em Êxodo, eles também estão próximos à montanha, lá, Monte Sinai, aonde o Senhor deu os 10 mandamentos para Moisés. Qual que é aqui, o que está acontecendo nesse momento? O Senhor livrou eles lá do Egito, Moisés foi lá, foi o libertador deles, tirou eles lá do Egito, eles caminharam pelo deserto por muito tempo, e agora o Senhor disse para eles assim: Moisés, reúne todo o povo, que eu vou me apresentar, eu vou aparecer para o povo, e eu tenho coisas a dizer ao povo. O Senhor queria falar com o povo, Ele queria falar sobre aliança, sobre relacionamento com o povo. Chegado no dia marcado, na hora marcada, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor começou a aparecer, luzes, relâmpagos, trovões, o monte fumegava e havia um som de buzina ensurdecedor. Era muito alto, era muito alto. Sabe o que aconteceu com o povo? O povo ficou com medo. O povo falou: Moisés, pelo amor de Deus, fala para Deus parar. Não, deixa, nós não queremos ouvir o Senhor. Fala você com Deus e nós ouviremos a você, mas nós não queremos falar com Deus. O povo não queria ter relacionamento com Deus. O povo não queria se achegar a Deus para ouvir aquilo que Deus falava. Eles preferiram que Moisés falasse para eles. E aí, como o povo não quis relacionamento com Deus, como o povo não quis intimidade com Deus, como o povo não quis ouvir a aliança que Deus tinha para com eles, o Senhor escreveu os 10 mandamentos. Então, já que o povo não quer relacionamento, Moisés, então vai lá e dá os 10 mandamentos para eles. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não e não. Aí sabe o que dá a entender, meus amados? Principalmente as pessoas que estão fora da igreja, que ainda não têm o conhecimento da palavra, que o evangelho, o cristianismo, é um monte de regra que não se pode fazer nada. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
E muitas dessas coisas eles aprendem de nós. Que nós falamos, isso não pode, 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 isso não pode. E aí o evangelho que chega até essas pessoas é uma forma muito reduzida e muito distorcida daquilo que realmente é. Eles acham que é um monte de cumprimento de regras. E nós sabemos que o evangelho não é um monte de cumprimento de regras. O evangelho, ele é uma aliança de Deus para com o seu povo. Então hoje nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, o Senhor nos ensinando a como viver em aliança, mas para isso a gente precisa entender o que é uma aliança. Irmãos, desde o começo, desde o início de todas as coisas, se você voltar lá em Gênesis, o desejo do Senhor sempre foi ter relacionamento com aquilo que Ele criou, que é o homem. Então o Senhor lá em Gênesis, Ele vinha todos os dias, na viração do dia, no final do dia, para poder conversar com Adão e com Eva, para ter relacionamento. Deus sempre quis ter uma família. Hoje Ele está procurando uma noiva para o seu filho, uma noiva para o noivo, que é a igreja que vai casar com o Senhor Jesus, e Ele está buscando também uma habitação para o Espírito. Uma noiva para o noivo e uma habitação para o Espírito. E somos todos nós aqui. Nós somos a noiva do Senhor Jesus Cristo e nós somos o local de habitação do Espírito Santo de Deus. Mas desde o início até os dias de hoje, o Senhor ele está buscando ter um relacionamento com todos nós. Relacionamento e não um conjunto de regras onde pode, não pode, pode, não pode. Agora, meus amados, o Senhor passa orientações e ensino para nós, que nós temos que cumprir, faz parte de tudo isso. Agora tem uma maneira certa de você cumprir as orientações e os ensinos de Deus. E essa maneira é fazendo aquilo que Ele pediu para fazer com o coração voltado para Ele. No Evangelho, no cristianismo e seguindo ao Senhor, não vale você fazer alguma coisa aparentemente. Por exemplo, se você vem para a igreja contrariado, se você vem para a igreja reclamando dos irmãos, reclamando da palavra, reclamando de Deus, reclamando do pastor, reclamando de tudo, mas isso eu digo no seu interior, não valeu de nada você ter vindo para a igreja. Como no momento da oferta, se você vem ofertar ao Senhor e o seu coração ainda está, ai Senhor, vai fazer falta para mim, ah Senhor, isso daqui não era para mim estar dando, ou se você tem um problema de relacionamento com alguém, se você está brigado com alguém e não liberou o perdão para alguém, você só deixou dinheiro aqui na igreja. O Senhor não recebeu a sua oferta. Então no cristianismo, no evangelho, o que conta não são os atos exteriores, mas como a forma que você pensa e a forma com que você age. E isso só o Senhor consegue saber. Por exemplo, eu daqui, eu não sei o que você está pensando. Eu não sei qual que é o comportamento do seu coração. Eu não sei o que tem passado na sua cabeça. Eu não sei da sua índole e muito menos do seu caráter. Algumas pessoas a gente tem um conhecimento um pouquinho mais profundo, mas tem coisa que a gente não sabe. As pessoas não colocam à disposição nossa tudo aquilo que eles pensam, todos os comportamentos, mas só que diante de Deus a gente não consegue fugir. E nós não fazemos as coisas para as pessoas. Não adianta você esconder do seu irmão, não adianta você esconder do seu pastor, não adianta você esconder, porque para a pessoa mais importante ele já sabe, que é o Deus, que é o comportamento do seu coração. Então no evangelho, no cristianismo, não são atos exteriores, mas são atos interiores, e nós precisamos fazer as coisas de bom grado. Então não adianta, se o Senhor pediu para que você tenha no ministério de louvor, não adianta você vir aqui cantar e tocar uma guitarra, e tocar uma bateria, ou cantar com uma voz muito bonita, sabendo que você está brigado com o seu companheiro de louvor, sabendo que você tem um problema com um membro da igreja, sabendo que você diz que não gosta de fulano, que não gosta das atitudes de ciclano, reclamando do horário, só está tocando instrumento, não está louvando ao Senhor, não está adorando ao Senhor. Isso cabe para tudo: ministério de louvor, ministério da palavra, ministério de recepção, mídia, qualquer ministério, ministério infantil. Se não tiver o coração voltado para o Senhor, não adianta você fazer as coisas. Temos que ter bom grado e amor e zelo por isso. E um exemplo que eu sempre que eu costumo dizer é, por exemplo, assim, isso a gente usa muito no casamento. Mas você já imaginou se todos os dias eu acordasse pela manhã e dissesse para a Roberta assim: linda, eu te amo. Afinal de contas, Deus disse na Bíblia que eu tenho que te amar. Como é que ela se sentiria
ao longo de 19 anos de casamento, eu dizendo que eu amo ela porque Deus manda amar. Eu tenho que amar ela porque eu amo amar ela, e não porque Deus mandou eu amar ela. Vocês entendem a diferença? Se eu ficar dizendo para ela, não, Deus me obrigou a amar você, é por isso que eu amo você, ela já não ia gostar disso. Talvez eu nem estaria mais casado com ela ao longo de 18 anos. Certo? Né? Ninguém vai ficar aguentando isso todo ano, né? Eu amo você porque Deus mandou. É a mesma coisa nós aqui. Estamos fazendo as coisas, porque Deus mandou. Mas porque Deus mandou. Mas você não está fazendo de bom grado, de bom coração. Então nós temos que ter o amor em todas as coisas que a gente faz para o Senhor Jesus. E isso é uma aliança. E eu vou explicar para vocês o conceito de aliança. Gostaria de ler um texto com vocês para a gente poder ilustrar. Volta um pouquinho para trás aí, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 11. E o Senhor falando: e eu convosco estabeleço o meu concerto, ou estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne das águas, pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. O Senhor prometendo, o Senhor fazendo uma aliança, um concerto, que Ele não destruiria mais o dilúvio. Isso aqui já passou o dilúvio. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Vocês já ouviram falar sobre o meu arco tenho postado na nuvem? Isso daqui é o arco-íris, né? Que a gente erroneamente chama de arco-íris. Mas na verdade ele não é um arco-íris, ele é um arco celeste. Ok? Não é um arco-íris, ele é um arco celeste. Ele é o sinal, a prova da aliança do concerto de Deus com o seu povo. É um arco celeste. O arco-íris é um nome de uma filosofia humanista que a gente tem visto por aí, né? É um símbolo de uma classe. Então não é isso. O Senhor não fez um arco-íris, o Senhor fez um arco celeste. E aqui tem um sinal de aliança do Senhor para com o teu povo. Quem aqui já ouviu falar sobre o conceito de aliança? Quem fez o curso Aliança já ouviu falar. Acho que a Bio Moisés fez, a Ellen o Dean, a Né e o Joaquim, o Nelson e a Sandra, né? É isso aí, eles fizeram. Então, quem fez esse curso sabe o conceito de aliança. A aliança, ela tem 3 aspectos, meus amados. O primeiro aspecto dela, ela é unilateral. A aliança, ela é unilateral. Segundo, ela é incondicional. E terceiro, ela é irrevogável. E eu vou explicar para vocês. Unilateral, irrevogável e incondicional. Quando Deus ele deu a palavra dele, esse concerto, essa aliança para com o povo, ele deu a sua palavra, a única palavra dele, unilateral, que ele não faria aquilo ali. É a palavra dele para com o povo. Não tem nada a ver do povo para com Deus. Unilateral, a palavra de uma única pessoa, dizendo que não vai fazer mais aquilo. Ela é incondicional. Ele não tem condições para poder manter aquilo que ele falou. Por exemplo, ele deu a palavra dele, diz que não vai destruir mais a terra com água, independente do que aconteça. O povo pode fazer o que for, porque ele não vai mudar a sua palavra. Ela é incondicional, não depende da condição de ninguém. E ela também é irrevogável, ela é quebrada. A partir do momento que ele deu a sua palavra, ela não volta mais, ele não volta mais atrás, ele não descumpre mais a sua palavra. E esse conceito de aliança, ele é o contrário do conceito de contrato, que é o que nós temos visto muito hoje em dia nos casamentos, nos relacionamentos. O que é um contrato? O contrato ele já começa pela bilateralidade. Ele depende da palavra de 2 pessoas. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a Ellen está vendendo o carro dela. A Ellen está vendendo o carro dela, coloca o carro dela à venda. Eu chego e falo assim: Ellen, eu quero comprar o seu carro. A gente vai fazer um contrato bilateral. É a palavra dela e a minha palavra. Ela vai se comprometer a dar o carro dela para mim, se eu der o dinheiro para ela. Entendeu? Então é bilateral. Depende de uma atitude dela e de uma atitude minha. Se eu der o dinheiro para ela, ela está obrigada a dar o carro dela para mim. Agora, e se eu não der o dinheiro para ela? Ela fica desobrigada a dar o carro dela para mim. Isso é um contrato bilateral, que é o contrário de aliança. A aliança é unilateral. Agora, se ela falasse para mim assim: Davi, eu não vou vender o meu carro,
eu vou dar o meu carro para você. Olha que benção. Amém? Eu recebo, irmãos. Ela vai falar assim, eu vou dar o meu carro para você. Então não é um contrato bilateral, é um contrato unilateral. Ela está falando que vai dar o carro dela para mim. E independente de qualquer coisa, ela vai chegar e ela vai dar. Então bilateralidade é quando envolve duas pessoas, a palavra de duas pessoas. E ele é totalmente condicional. É mediante ao pagamento. Se eu não pagar, ela não vai dar o carro dela para mim. Isso é um contrato. E é revogável. Se eu falar para ela assim, Wellen, eu tenho até o, sei lá, você espera até o dia 30 para mim poder pagar? Ela falou, tá bom, eu espero. Se eu chegar até o dia 30 e não pagar, revogável, quebra o contrato. Não cumpriu a parte do contrato, eu não cumpri a parte do contrato, ela vai lá e quebra a parte do contrato. Então, meus amados, a aliança é isso. Quem deu a sua palavra tem que cumprir a sua palavra até o fim. É como, por exemplo, no casamento. Lembra lá no casamento, quando a gente vai casar, que é as coisas que a gente fala? Eu prometo ficar contigo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todos os aspectos da vida. Eu estou dando a minha palavra para aquela pessoa de que eu vou ficar com ela. O casamento, ele tem o conceito de aliança, ele não tem o conceito de contrato. E o que nós temos muito visto por aí é conceito de contrato. A pessoa fala, eu vou separar da Roberta, por quê? Porque ela não está mais limpando a casa, contrato. Eu vou separar da Roberta porque agora ela está, sei lá, ela não está mais cuidando da beleza dela, contrato. Agora eu vou separar, a Roberta fala, vou separar do Davi agora, porque ele sofreu um acidente, está paraplégico e não anda mais. Isso é um contrato. Não está servindo mais para a pessoa. Ela vai e simplesmente troca. Mas o conceito de casamento é aliança. E Deus fez essa aliança com o teu povo. Nós temos que viver a aliança, irmãos. Dentro do casamento, dentro das igrejas. Sabe, nós não podemos ter mais relacionamentos superficiais e relacionamentos de plástico, aonde a gente quebra a todo momento. Mas aí sabe o que acontece? Nessa questão de casamento e de aliança, as pessoas chegaram e questionaram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava falando sobre a questão do divórcio, de traição. E aí chegaram para ele e disseram assim, mas Senhor Jesus, mas Moisés deu a carta de divórcio. Consta na lei que tem a carta de divórcio. Os discípulos estavam questionando o Senhor Jesus. Jesus, a gente pode separar, porque Moisés deu a carta de divórcio. Ele escreveu a carta de divórcio. Jesus responde para eles, Moisés deu a carta de divórcio por conta da dureza dos vossos corações. Entendeu? Porque no princípio não foi assim. O Senhor Jesus disse, no princípio não foi assim. Nunca foi assim. Ele deu carta de divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Por que as pessoas se separam? Porque elas não querem se arrepender, não querem se consertar. Aí fica muito mais fácil você se separar. Então foi por isso que Moisés deu carta de divórcio, por conta da dureza do coração das pessoas. Meu amado, até mesmo no casamento, até mesmo com relação a adultério, existe perdão. O adultério é um pecado como um outro qualquer. Como é que a gente trata o pecado? Mediante arrependimento e sacrifício de Cristo na cruz. Quando há um adultério dentro de um casamento, precisa ter arrependimento e sacrifício de Cristo na cruz. E arrependimento e mudança de atitude. É assim que funciona. Isso é conceito de aliança. Agora, se você casou com base no contrato, aí realmente tem que separar. Aí é a dureza do coração, como o Senhor Jesus está dizendo. Então, meus amados, a aliança é assim. Uma vez que você deu uma palavra, ela é incondicional, ela é irrevogável. É a sua palavra que você deu. É por isso que eu sempre brinco com a Roberta. Eu falo, linda, eu passo a raiva que for com você, mas eu não separo. Ela fala assim, mas se você fizer raiva para mim, eu separo. Porque quando a gente dá a nossa palavra, irmãos, que a gente diz que vai casar e vai ficar com a pessoa, palavra dada é palavra cumprida. Ou você tem duas palavras? Tem gente que tem 3, né? 4, 5, vai lá na frente lá do padre, do pastor, do juiz, sei lá de quem que for lá, e fala, não, eu vou amar ela pro resto da vida. Passou 2, 3 semanas, já esqueceu o que ele falou. Não tem aliança, não tem palavra para cumprir aquilo que prometeu. Entendeu? Então nós temos que viver o conceito de aliança. E o que o Senhor fez conosco, meus amados, é conceito de aliança. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, Ele disse que pagaria os nossos pecados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã.
A palavra dele, ele disse que morreria na cruz por nós, independente do que a gente fizesse. Isso é evangelho, porque depende da palavra dele, e não depende do nosso comportamento, e muito menos da nossa performance. Mas a maioria das pessoas acham que para merecer perdão e para merecer salvação, depende das nossas atitudes e da nossa performance. Para salvação, meus amados, é só arrependimento e sacrifício de Cristo na cruz. Não tem nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Todas as nossas obras são ruins. Então, para salvação, arrependimento, mudança de vida e sacrifício de Cristo na cruz. E como é que a gente pode viver em aliança em comunidade? Como é que a gente pode viver em aliança em sociedade? Como é que nós podemos viver aliança em família? Porque na maioria das vezes a gente vive de contrato na igreja. Ah, não está mais tocando o louvor que eu gosto. Agora os irmãos não estão mais tocando aqui, como é que chama? O estilo musical. Os irmãos não estão tocando mais worship. Não estão mais com calça apertadinha. Não estão mais com bandana na cabeça. Eles estão tocando rock. Vou sair daqui. Ou os irmãos agora não estão mais tocando o corinho da harpa, os corinhos de fogo. Eu vou sair daqui. Contrato, não tem conceito de aliança. Ou se você tiver um problema ou uma desavença com algum irmão, nenhuma das duas partes chega ao arrependimento de amolecer o coração e liberar o perdão. O que faz? Saio da igreja. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja, pastor. Mas vai sair da igreja por quê? Porque eu briguei com o Pedro. Porque o Pedro orou de cara feia para mim e eu briguei com ele. Não consegue sentar para conversar. Não tem conceito de aliança, mas tem conceito de contrato. Aí vai indo para as igrejas. Aí vai andando de igreja em igreja. E vai fazendo sabe o quê? Destruindo o relacionamento de igreja em igreja. Vai machucando o seu coração e machucando o coração das outras pessoas. Porque não se deixa ser tratado. Se você tem problema aqui, você vai para o final da rua, você vai levar o problema para lá também. Tem que ser tratado, irmãos. Tem que viver o conceito de aliança. E o conceito de aliança não pode ser com dureza no coração, mas tem que ser com coração de bom grado. E aí o Senhor Jesus vai falar sobre isso nas bem-aventuranças. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 5? Agora nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 5, de onde a gente começou, nosso ponto de partida. A primeira coisa que chama a atenção aqui nesse texto, meus amados, sabe o que é? Ele começa no versículo 1 dizendo assim: Jesus vem da multidão. Irmãos, aqui tinha uma multidão enorme atrás do Senhor Jesus. Eles ouviram falar que o Senhor Jesus estava fazendo milagres de cura, multiplicando pães e peixes, curando os enfermos, libertando os endemoniados. Irmãos, a multidão era enorme atrás do Senhor Jesus. Aonde o Senhor Jesus havia uma multidão de pessoas atrás dele, e a maioria das pessoas querendo esses milagres, querendo uma solução para os problemas que elas tinham. E aqui no versículo 1 ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Foi uma parte mais reservada, saiu do meio daquele bolo de pessoas. E aí ele continua dizendo: e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O Senhor Jesus agora se assenta agora para ensinar aquelas pessoas mais próximas dele. Ele deixa a multidão de lado para agora ensinar as pessoas que estão mais próximas para ele. Irmão, você faz parte do quê? Da multidão que está correndo atrás de milagre? Ou você faz parte dos discípulos mais perto, que se assenta do lado do Senhor Jesus para ouvir a sua instrução? Porque a grande maioria das pessoas, meus amados, só quer solução de problemas. Só quer resolver o seu problema. Ou está com falta de dinheiro, ou está com problema de saúde, ou está precisando de emprego, ou está com problema, ou quer casar. Só querem solução do problema. E aí vem para a igreja achando que o problema dela é isso daí que elas estão passando. Mas não querem se assentar para ouvir a instrução do Senhor Jesus. Então faça uma reflexão nessa noite. Será que você é uma dessas pessoas que está buscando solução para o problema da sua vida? Ou você realmente gostaria de se assentar e ouvir as instruções do Senhor Jesus? Porque se você quiser se assentar do lado dele, ele está pronto para se assentar e te ensinar. Irmãos, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde.
E o Senhor Jesus está sempre disposto a sentar e a nos ouvir. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Se você erra 1, 2 ou 3 vezes com uma pessoa, logo ela já perde a paciência com você e diz assim: ah, já te falei um monte de vez, já te ensinei um monte de vez, e você não toma jeito. O Senhor Jesus é muito amoroso, muito paciente, e se assenta para ensinar aqueles que querem ouvir. E aí ele diz assim, ó: e abrindo a boca os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra bem-aventurado, irmãos, no original, a tradução dela é felizes. Então toda vez que você lê bem-aventurado, você pode trocar por felizes. Agora olha só, se a gente trocar essa palavra por felizes, será que não vira uma contradição aqui no versículo? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os pobres de espírito. Quando a gente ouve falar sobre pobre, sobre pobreza, o que vem na nossa cabeça? Pessoas que têm falta de alguma coisa, né? Falta de dinheiro, falta das necessidades básicas, é uma escassez. E essa palavra pobre de espírito, ela quer dizer que as pessoas que são pobres de espírito são aquelas pessoas que abriram mão das suas vaidades, são aquelas pessoas que abriram mão da ganância, são aquelas pessoas que abriram mão da luxúria, são pessoas pobres de espírito. Elas já não têm mais apego para todas essas coisas, mas elas são pobres de espíritos, e a palavra do Senhor diz que delas é o reino dos céus. Um pastor conta o testemunho dele mesmo, e ele dizendo que estava num culto. Isso aconteceu até com o irmão Joaquim. Eu lembrei do Joaquim, ele contando esse testemunho. O pastor estava na igreja, nesse dia ele não estava pregando, ele estava num culto mesmo, e aí ele falou que teve uma crise de tosse, tossindo muito e com muita falta de ar. Ele falou: eu vou sair aqui do culto, vou lá para fora para mim poder dar uma respirada, recompor aqui. E quando ele chega lá fora, ele tossindo, né, tal, e aí ele olhando assim, aí ele olhou na rua o lugar onde ele parou o carro dele. Aí quando ele olha direito, ele falou: oxe, eu tinha parado o carro ali. Aí ele olha direito, será que eu parei em outro lugar? Aí ele olha, dá uma olhada na rua, sabe o que aconteceu? Roubaram o carro dele. Ele falou: miserável, o cara que roubou meu carro é um desgraçado. E ele estava no culto. Começou a pensar mal da pessoa, e ainda começou a passar pela cabeça dele um jeito de se vingar do cara, e dizer: ah, se eu acho esse cara, ah, se eu pego ele, ah, se eu tivesse aqui na hora que ele foi roubar o carro. Olha só, meus amados, esse não é um pobre de espírito, ainda está apegado ao carro dele. Mas ele falou que graças a Deus, a palavra do Senhor veio na mente dele, no coração dele. Ele falou: Senhor, me perdoa, porque eu errei e porque eu falhei. E outro dia aconteceu isso com o irmão Joaquim. Outro dia não, faz muito tempo, lá na Família Restaurada, nós estamos lá num culto, onde os avós do Gabriel eram pastores lá. E aí o Joaquim parou o carro dele na frente da igreja, e na hora do culto veio o irmão abençoado lá e abençoou a vida dele com a pancada no carro dele. Destruiu a traseira do carro dele. E eu não sei exatamente o que passou na cabeça do Joaquim e no coração dele, mas a atitude dele na hora foi: não, irmão, fica tranquilo. O irmão estava chegando, ele era um convidado para o culto naquele dia. Ele não era um frequentador daquele culto, ele não era uma pessoa temente ao Senhor. Ele foi convidado, e quando ele chegou, ele apronta essa bênção na porta da igreja. Mas o Joaquim falou: não, irmão, fica tranquilo, fica de boa, senta aí, assiste ao culto, assiste a palavra, vê o que o Senhor tem aí para você, e depois a gente conversa. Se ele pensou alguma coisa diferente disso, eu não sei, mas a atitude dele foi essa, e foi uma atitude totalmente correta. Aí pergunta para você: o irmãozinho pagou o dano no carro dele? Não pagou. Meus amados, é muito melhor você levar um prejuízo e ser pobre de espírito, do que você não levar o prejuízo e ser uma pessoa gananciosa nas coisas. E isso não aconteceu com o Joaquim só uma vez, não. Bateram no carro dele também na porta da igreja. O motoqueiro veio aí sambando, aí bateu no paralama dele e foi embora. Isso acontece, meus amados. Agora vai ver como é que nós vamos reagir diante de coisas como essa. É como eu falei no começo, não são coisas exteriores, não são atitudes, mas é o nosso coração.
como é que a gente trata esse tipo de coisa. Então o Senhor Jesus ele está dizendo, conceito de aliança, nós temos que ser pobres de espírito, porque de nós é o reino dos céus. E no versículo 4 ele continua dizendo assim, ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles são consolados. Aqui, meus amados, ele não está fazendo menção de quando você chora no culto, de quando você chora diante de um louvor. Não está falando de quando você chora, que você ficou emocionado com alguma coisa. Mas sabe o que ele está dizendo assim sobre o choro? Vocês estão vendo o que está acontecendo pelo Brasil? O índice de violência, o índice de crianças abandonadas nas ruas, o índice de viciados nas ruas. É sobre isso que ele está falando. Você ainda chora por conta dessas vidas que estão sofrendo? Você ainda se emociona porque as pessoas estão sofrendo? Você ainda chora porque as pessoas estão a passos largos indo para o inferno? Ou você nem liga? É sobre isso que ele está falando. Porque na maioria das vezes, meus amados, a gente está correndo tanto atrás da nossa salvação, que a gente se esquece dos outros. E a gente pouco se importa das coisas que têm acontecido no nosso país. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém no seu meio familiar, no seu hall de amizade, ou no seu trabalho, de alguém que está passando por uma dificuldade muito grande. Seja por um problema de saúde, seja por um problema financeiro, seja por alguma dificuldade. Agora a pergunta: você está chorando por conta da situação dessa pessoa? Você tem se importado com a vida dessa pessoa? E é isso que o Senhor Jesus diz. E Ele está dizendo, se você chora por conta dessas pessoas, pode ter certeza que um dia você será consolado no reino dos céus. E o Senhor Jesus, Ele continua, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão o reino do céu. Meus amados, mansidão, todo mundo sabe, é o contrário de pessoas tribuladas, é o contrário de pessoas violentas, é o contrário de pessoas ignorantes. Meus amados, isso não pode existir no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem que ser manso, o povo de Deus tem que ser calmo, o povo de Deus tem que ter domínio próprio. Os frutos do Espírito não condiz com a palavra do Senhor. Pessoas violentas e ignorantes não condiz com a palavra do Senhor, não condiz com o Evangelho, não condiz com o nosso líder, não condiz com o nosso rei e não condiz com o nosso Salvador. Você não vê em lugar nenhum das Escrituras o Senhor Jesus maltratando as pessoas. Muito pelo contrário, quando ele era maltratado, quando as pessoas levantavam falsas calúnias contra ele, quando até batiam nele, ele ainda assim, com muita mansidão, ainda tratava as pessoas e dizia: Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós temos que ter esse mesmo conceito na nossa mente, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Bem-aventurados, são felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. No versículo 6 ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Sede de justiça, a palavra aqui é sedacar. Sedacar quer dizer dar ao outro aquilo que é de merecimento, dar ao outro aquilo que lhe pertence. Você sabe uma coisa que faz parte disso daqui? De sede de justiça, de sedacar, de fazer parte, de ajudar o outro naquilo que ele precisa. Por exemplo, a doação de alimento que nós fazemos aqui. Tem alguns irmãos passando por dificuldade financeira, tem algumas pessoas que não são dessa igreja, que também passam por dificuldade financeira, e é senso de justiça nossa, pegar os nossos alimentos das nossas casas, que a gente ganhou com o nosso suor de trabalho, vir aqui e fazer doação para a igreja, para que a gente possa exercer justiça sobre a vida dessas pessoas. Isso é só um exemplo de doação de alimento, mas exercer justiça, sedacar para outras pessoas, é muito abrangente, é muitas coisas que você pode fazer, principalmente naquilo que envolve a parte financeira. Sede de justiça, abençoar outra pessoa naquilo que ela não tem e você tem no momento. Irmãos, o Senhor não nos fez ter boas condições para que a gente pudesse ter milhões e milhões nas contas bancárias, para que a gente desfrutasse de todo isso sem poder ajudar o outro.
Para e pensa comigo. Se o evangelho é um evangelho egoísta, de uns que têm muitas coisas e os outros que não têm nada, que se virem. Não, o Senhor Jesus nos dá as condições para que a gente possa ajudar aqueles que não têm. E isso é fazer justiça. E ele diz: bem-aventurado, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Agora pensa, quando você tem fome, o que você faz? Pensa no dia que você fica o dia todo sem comer. Você não vê a hora de chegar em casa para comer, de preparar um alimento e fazer alguma coisa para comer. Ou para correr para o McDonald's. Está com fome? Vou correr ali no McDonald's e vou pegar um lanche bem rapidinho. Que delícia, né? Então, quando você tem fome, você vai atrás. E a justiça é a mesma coisa. Você tem fome de justiça? Você tem fome de servir alguém? Você tem fome de fazer justiça? Uma palavra que o Senhor tem colocado no seu coração e na sua mente e à disposição de você? E aí ele continua. Esse daqui é o que eu mais gosto, irmãos, no versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, virou um clichê dentro do meio evangélico, nas igrejas, os crentes ficam falando misericórdia. O crente ele fala 3 palavras: misericórdia, 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 é misericórdia para lá, misericórdia para cá. Ficou tão grande essa gíria, esse modo de falar, que até agora o ímpio fala misericórdia. Você vê uma pessoa que nem crê no Senhor Jesus, ela nem vai na igreja, ela nem conhece a palavra do Senhor, e quando você vai falar com ela de alguma coisa ruim, ela fala: não, misericórdia, misericórdia. Ela aprendeu com quem? Ela aprendeu conosco, e aprendeu de uma forma errada. Misericórdia não é para ficar se falando a cada 3 minutos. Misericórdia não é para ficar se falando a cada 2 minutos. Misericórdia é você praticar misericórdia com alguém. A palavra misericórdia é uma junção de 2 palavras, de miséria e de córdia. Córdia de coração, de sentimento. Então você ter sentimento, você ter amor pela miséria de alguém. E há alguns anos atrás eu trouxe essa palavra aqui ministrando sobre isso. E é como eu falei no início: quando você prega a palavra, ela te prega. Naquele dia que eu estava preparando essa mensagem, essa palavra, eu estava trabalhando de aplicativo, e o Senhor colocou fortemente no meu coração para que todos os dias, ou na maioria das vezes que eu pudesse, eu separasse um dinheirinho para poder dar um café da manhã por alguém que estivesse na rua. Seja ele um mendigo, um catador de reciclado, alguma coisa. Então eu sempre levava um café da manhã. Minha esposa preparava um café da manhã, eu levava. Ou eu pegava um trocadinho, comprava esses salgadinhos baratos que tem por aí, de 50 centavos, que hoje em dia não tem mais, é R$1, é R$1,25. Então eu sempre tinha o meu café da manhã. E às vezes eu ficava vendo as pessoas trabalhando na rua e elas não tinham. E o Senhor me colocou várias situações maravilhosas com isso. Eu estava em Diadema, e ali próximo do centro de Diadema, tem uma senhorinha que vende cocada. Ela vende cocada no farol, né? Bem senhorinha, caixinha de isopor, coisinha simples. Aí eu encostei meu carro no farol, falei: senhora, bom dia. Ela falou: bom dia. Filho, você quer levar uma cocada? Eu falei: não quero levar não. A senhora já tomou café? Ela falou assim: não, meu filho, eu ainda não tomei café não. Aí eu peguei o meu lanche, meu café a Roberta tinha feito para mim, e falei: toque o café da senhora. Para mim? Ela falou: sim, é para a senhora. Eu falei: se tiver ruim, depois você reclama com a minha esposa, foi ela que fez, tá? Ela falou: não, meu filho, você agradece ela. Não, leva essa cocada aqui para ela, que é a cocada de coco verde, com leite condensado, e leva para ela. Eu falei: não, eu não quero, eu não gosto de cocada. Não, leva. Mas aquela mulher ficou tocada de uma tal maneira, cara. Eu falei: meu Deus do céu. E outro dia também, parado num carro, lá em São Caetano, esperando corrida, lá veio um menino novo, puxando um carrinho, para pegar reciclado. Aí eu chamei ele e falei: filho, vem cá. Aí ele falou: fala. Eu falei: filho, você já tomou café hoje? Ele falou: tomei não. Eu falei: tá aqui, ó, vai lá, toma um café lá, dei acho que R$6 ou R$8 para ele. Falei: dá para você comer um pão na chapa e um cafezinho. Ele falou: muito obrigado. Mas irmãos, fiz isso um monte de vezes. Um passava: faz aqui. Aí teve um dia que o Senhor me surpreendeu. Eu falei: meu Deus do céu, a palavra do Senhor é maravilhosa. Aí teve um dia que eu estava com muita fome. Comecei a trabalhar cedo, estava com muita fome. A Roberta naquele dia não tinha me preparado o café. E aí eu tenho com ela aliança, né, irmãos? Não é contrato. Não quis separar dela, porque ela não fez o café. E aí fui trabalhar sem o café. E estou lá trabalhando. E aí, como na rua a gente ganha pouquinho, não dá para você ficar gastando dinheiro com um monte de coisa na rua.
Você tem que comprar sempre o que for mais barato, né? E eu ficava sempre procurando essas lojinhas que vendem salgado de 50 centavos. E eu sei onde tem todas, irmãos. Em São Bernardo eu sei, em Santo André eu sei, em São Caetano eu sei, em Diadema eu sei, em tudo quanto é lugar eu sei onde tem uma. Porque eu andei muito por aí, eu sempre marquei. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem uma, aqui tem outra. Aí chegou ali no centro de São Bernardo ali, na Praça do Ruge, onde tem a igreja do Ruge, do lado direito tem uma dessas lojinhas lá. Mas não é mais 50 centavos lá não, viu, irmão? Se eu não me engano é R$1,25. Que aumentou, né, Fernando? Aumentou. Fernando também conhece. Aí eu encostei o carro lá e fui comprar lá o meu salgado lá, né? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, moço, e o forninho dele lá tava todo vazio. Eu falei, mano, você não tem mais coxinha para vender não? Ele falou, mano, acabou tudo, velho. Fritei tudo, vendeu tudo. Eu falei, sério, mano? Ele falou, sério, velho. Eu falei, nossa, mano, tô com uma fome, velho. Ele falou, não tem nada para vender não. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí tava saindo, né? Aí ele falou, oxe, volta aqui. Aí eu voltei lá, ele foi lá, catou um saquinho que ele tinha, velho. Tava debaixo do forninho dele, com vários salgadinhos. Falou, ó, tá aqui, ó. Pega aí seu salgadinho. Eu falei, quanto que é? Ele falou, não é nada não. Pode levar, é pra você. Misericórdia, irmãos. Ele exerceu misericórdia. Mas naquele dia eu fiquei tão feliz, velho. Falei, meu Deus do céu. Olha como que Deus age. Porque como é mais ou menos assim, irmãos. A gente não vê, a gente não percebe essas coisas. Mas é tipo assim, ó. Você tá com fome, aí o Senhor vai colocando na sua cabeça e no seu coração. Ele vai te dando direção e fala, ó, vai ali, ó. Vai naquele lugar ali, ó. Vai naquele lugar ali que alguém vai te abençoar. Chega lá, o saquinho tá pronto, velho. O cara te dá na tua mão, velho. É impressionante. E a mesma coisa quando você ajuda alguém. Você já foi resposta de oração para alguém? Quando Deus age também para te usar, é a mesma coisa. Você vai fazer alguma coisa, o Senhor vai te colocar em determinados lugares que foi Ele que te colocou. Uma vez eu estava subindo a Pereira Barreto, eu, Mateus e o Tiago, subindo de carro a Pereira Barreto, chegando no final da Pereira Barreto, já estava garoando, chovendo, uma mulher dentro do carro, o carro dela estava apagado, ela estava dentro do carro, assim, né, tremendo, lá, e os caras tudo buzinando, Dona Maria, sai da frente, e o povo contornava, e ela ali grudada no volante, sem saber o que fazer. Eu falei, coloquei o carro em cima da calçada, falei, Mateus, Tiago, vamos lá ajudar a mulher a empurrar o carro. Aí ele falou, meu pai, o carro está na subida, velho. Eu falei, então faz força, faz força. Aí cheguei lá, moça, o que aconteceu? Ela falou, não sei. Peguei o carro do meu marido, não sei se acabou a gasolina, se não tem bateria, o que foi. Eu falei, então faz o seguinte, moça, vai lá e empurra com o Mateus, com o Tiago aqui, que eu vou tentar dar um tranco nele aqui. Aí foi lá os três lá, empurrou lá o carro, pegou, deixei lá na frente, ela foi embora. Mas você não sabe. E se a mulher está orando lá, Senhor me ajuda, me manda alguém para me ajudar, na hora, o Senhor fala, tem um servo meu aí, ó, está passando perto, vai ajudar. E aí você vai lá e ajuda a pessoa. É assim que funcionam as coisas. Você precisa estar antenado com o Senhor para você ajudar as pessoas e também para receber ajuda. Ora é você que está necessitado, ora é outra pessoa que está necessitado. Isso é misericórdia. E a palavra do Senhor diz o que aqui? Volta aqui. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Meu amado, se você tiver misericórdia com as pessoas, pode ter certeza, sempre vai ter alguém para poder te ajudar. Sempre, cara, sempre. De alguma forma, o Senhor vai arrumar alguém para poder ajudar você nas partes mais difíceis que você estiver passando. Então, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E no versículo 8, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração, meus amados. Você precisa estar com o seu coração, o seu sentimento, as suas emoções ligados no coração de Deus. Os limpos de coração. E você sabe que essa semana eu vi um post de um rapaz. Irmãos, eu não tenho redes sociais, eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nada. Eu só tenho um WhatsApp. E aí eu vejo os status das pessoas lá, vejo os status dos irmãos. E aí, um amigo meu, ele também é motorista de aplicativo. Há 2 dias atrás, estava lá na região do centro de São Paulo, ali no final da Consolação, no final do viaduto. Uma pessoa foi lá, estourou o vidro dele, quando ele parou no farol e pegou o celular dele. Aí ele fez um post lá. Viciado, maldito, desgraçado, tem que morrer. Essas pragas, quebrou meu vidro e arrebentou meu celular. Pergunta, tem limpeza de coração? Meus amados, eu sei, é um crime,
é um vandalismo, as pessoas estão ali submetidas ao uso de drogas, tem vício, tem uma série de coisas, mas nós não somos limpos de coração quando nós temos uma atitude como essa. Quantas vezes você já orou para que não haja mais viciados na Cracolândia? Quantas vezes você foi lá levar um prato de comida para alguém que está na Cracolândia? Quantas vezes você foi lá pregar para alguém que está lá na Cracolândia? Agora você quer xingar de maldito e de desgraçado? Isso não é evangelho nem aqui e nem em lugar nenhum. E isso pode muito bem acontecer conosco. Nós temos que ser limpos de coração. E se o Senhor quiser tratar aquelas pessoas e curar aquelas pessoas, Ele pode muito bem fazer isso. E nós temos que agradecer por não ser nós ali, porque potencial para ser nós ali, usando droga e quebrando o vidro das pessoas, bem a gente tinha. E não somos diferentes deles não. Só não estamos lá pela graça e a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então nós temos que ter limpos de coração, para a gente não pensar esse tipo de coisa das pessoas, não proferir palavras dessa maneira com as pessoas em circunstâncias nenhumas. 9. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, meus amados, aquele que teve um encontro com o Senhor Jesus, aquele que está caminhando com o Senhor, é um pacificador aonde quer que ele chegue, seja na igreja, seja no trabalho. A Roberta sempre conta essa história. Eu lembro de uma pessoa que é muito pacificadora. Esse irmão, ele já morreu, ele congregava lá na Rocha Eterna de Bertioga, e ele tocava no louvor, ele era baixista do louvor. E para quem está no ministério, principalmente no ministério de louvor, sabe, sempre há muita discórdia no louvor. Um quer cantar a música A, o outro quer cantar a B, um quer tocar no tempo não sei das quantas, o outro quer tocar em dó, o outro quer tocar em ré, em dó sustenido, e eu não sei o que, e não sei o que, e os irmãos ficam ali discutindo, né, e tal. E a Roberta contando, logo no início da conversão dela, lá na igreja, aqui no Carrão mesmo, e aí os irmãos tudo atribulados lá, discutindo lá, para ver qual louvor ia cantar, e não sei o que, e não sei o que, e o Maurício ficava só no baixinho dele aqui. E você, Maurício? Não, que vocês decidirem, para mim tá tudo bem. E ele só aqui. E o povo quebrando o pau e ele lá. Não, tá tudo bem. Quando vocês decidirem aí o que vocês vão cantar, a gente canta, seja o que for. E olha, pessoal, calma, vamos cantar esse, vamos cantar aquele. Pessoal pacificador, irmãos, pacificador. O servo do Senhor Jesus tem que ser essa pessoa que vai pacificar as coisas. Aliás, o Senhor Jesus é o maior pacificador, Ele que dá a paz que excede todo entendimento. Então nós temos que fazer da mesma maneira. Versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você está sendo perseguido? Você está sendo perseguido no seu trabalho, na sua família, na sociedade, qualquer coisa. Você vai ter que fazer uma análise. Aqui a palavra do Senhor está dizendo que bem-aventurados que sofrem, né, perseguição, mas é perseguição se você está pregando o evangelho. Não é perseguição porque você é mau caráter. Porque tem muita gente que sofre perseguição onde está, porque não conta a verdade, não fala a verdade, não é amigo de ninguém, não trata as pessoas com carinho, não tem respeito pelas pessoas, aí as pessoas perseguem ela. Então essa pessoa não é bem-aventurado, ela não é feliz, ela é uma contendeira. Agora, se você está sendo perseguido porque realmente você está pregando o evangelho, a palavra do Senhor diz que você é bem-aventurado. Então é essa análise que nós temos que fazer. Quando você se envolve no meio de uma confusão, irmãos, você tem que fazer essa análise. Eu estou nessa confusão por conta do meu comportamento? Eu estou nessa confusão por conta de algo que eu falei? De algo que eu falei de outra pessoa? Por conta do meu comportamento? É nisso que nós temos que avaliar. E é bem-aventurado você se você estiver sendo perseguido por conta do evangelho. Mas a maioria de nós estamos sendo seguidos não é porque prega o evangelho, não, é porque está fazendo coisa de errado. E aí não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Então nós temos que nos atentar a isso. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Sabe quando as pessoas levantam falsa calúnia, falsas verdades sobre você? Se realmente não é verdade, irmãos, você não tem por que se preocupar. Agora o problema é quando estão falando a verdade, né?
Esses dias eu estava fazendo uma análise da minha própria vida, né? Se eu tenho um defeito, se a Michelle chega para mim e fala assim: Davi, você tem esse tal defeito, você precisa se corrigir. Eu falo: a Michelle, uma pessoa só, pode ser que ela teve uma percepção errada, pode ser que ela não acordou bem, mas aí se a Michelle falou, a Ellen falou, a Mônica falou, o Vitor falou, a irmã de Ivanete falou do mesmo defeito, então quer dizer, meus amados, o problema não está neles, o problema está em mim. Se tem muita gente falando da mesma coisa, é porque realmente eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então eu preciso me consertar. Eu tenho que acertar a verdade e me consertar diante disso. Agora o Senhor Jesus, ele está dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. E aí ele termina o Sermão da Montanha no versículo 12 dizendo assim, exultai e alegrai-vos. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amados, essa é as bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa é o modo de viver em aliança. E eu quero concluir com você com as bodas. Lembra das bodas do cordeiro, do casamento? Lembra dessa parábola? O Senhor Jesus contou uma parábola dizendo que teve um casamento e chegou lá no dia do casamento, teve um indivíduo que ele não estava com as vestes nupciais. Ele estava com umas vestes que não tinha nada a ver, meus amados. A Tuane e o Daniel vão casar essa semana, glória a Deus por isso. E essa semana eu fui alugar um terno para poder ir lá no casamento lá, que eles me convidaram, vou ser padrinho lá de casamento. Então lá no convite deles estava dizendo assim, o terno preto com uma gravata que eles me deram, que é da cor do vestido da Lud. Então estava escrito no convite, terno preto com a gravata da cor do vestido da Lud. Meus amados, já está escrito, já está discriminado. E se eu for lá com a camiseta do Capitão América lá no dia do casamento dela, a Roberta com o vestido dela bem alinhado e eu com um short jeans e a camiseta do Capitão América, eu tô dentro daquilo que ela discriminou? Eu tô dentro do casamento? Tô fora, eu vou ser convidado a me retirar. A irmã vai chegar para mim e falar: meu irmão, você tá fazendo coisa errada, você tá nos matando de vergonha. O terno era preto, com a camisa, a gravatinha aqui lilás, roxa, sei lá, e você vem dessa maneira, não dá para você ficar aqui. Assim é as bodas do Cordeiro, assim é a nossa salvação. Meus amados, no dia que nós entraremos no reino dos céus, nós teremos que estar vestido com as vestes adequadas do casamento, porque se a gente não tiver com as vestes adequadas do casamento, nós vamos ser convidados a nos retirar. Se você chegar lá, era terno preto, você está com a camiseta do Capitão América, não vai dar certo, vai dar ruim. E é essa aliança que eu acabei de explicar para vocês, e são essas bem-aventuranças que eu acabei de explicar para vocês. O reino de Deus, o reino dos céus é nosso, já está disponível para nós, e o Senhor está dizendo assim, só adeque as suas vestes, só adeque o seu modo de vestir, só adeque o seu modo de falar, o seu modo de se comportar com o próximo, o seu modo de reagir com as pessoas, o seu modo de reagir diante das adversidades. Trabalhe dentro do seu coração, trabalhe dentro do seu interior. Outro dia, meus amados, eu ouvi um pastor falando sobre batida do coração e eu fiquei assim maravilhado. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele gosta muito de louvor e de adoração, e nós sempre louvamos e adoramos ao Senhor, e Ele gosta daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Só que você sabia que o Senhor Jesus, Ele criou todo mundo, irmãos, olha só que todo mundo para louvar a Ele, e todo mundo que eu falo é aquele que não aceita Ele, aquele que não acredita a Ele, aquele que está em religiões totalmente pagãs, que fazem coisas más. Ele colocou dentro de nós algo que louva a Ele todos os dias, é o nosso coração pulsando e batendo. Meus amados, você já pensou esse bairro inteiro aqui do Parque Bristo, todo mundo dormindo, um silêncio total, e o Senhor Jesus ouvindo só os corações, pum, 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 todo mundo está louvando a Deus, querendo ou não querendo, e esse som sobe com louvor
e adoração a Ele. Isso é maravilhoso, né? Irmão, saber que todos nós, quando estamos dormindo, cara, nós estamos louvando ao Senhor. O nosso coraçãozinho está lá, pum, 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 batendo em ritmia ao Senhor. A Roberta está grávida, vocês sabem, e ela constantemente está fazendo ultrassom, né? E quando você vai fazer ultrassom, aí tem uma hora que a pessoa que está fazendo ultrassom, ela fala: você quer ouvir o coraçãozinho do bebê? Quando ele está fazendo ultrassom, você não escuta. Aí daqui a pouco ele fala: você quer ouvir o coraçãozinho do bebê? Aí ele vai e liga o som. Quando ele liga o som, irmão, faz o coraçãozinho do bebê começa você começa a ouvir o coraçãozinho do bebê. E, meus amados, isso é maravilhoso. O Senhor criou todos nós para que a gente pudesse louvar a Ele. Então, louvar a Ele dormindo, amém, glória a Deus por isso. Ele fez todo mundo assim. Mas só que nós temos que louvar a Ele quando nós estamos acordados, de bom grado, de bom comportamento, com o coração disposto. É por isso que eu digo para você, toda vez que você vier servir ao Senhor, seja tocando no ministério de louvor, seja dando aula no ministério infantil, seja limpando a igreja, sendo recebendo os irmãos na porta, meus amados, esteja com seu coração em sintonia a Ele. Seja um adorador do Senhor por excelência. Seja um adorador por excelência. Deixa o seu interior falar mais alto do que o seu exterior. E sabe quando você diz assim: ah, mas tal coisa eu não gosto de fazer. Meus amados, se ela está de acordo com a palavra e a orientação do Senhor, você vai ter que praticar essa coisa que você não gosta até você gostar. Você vai ter que fazer isso até você gostar. Ah, mas eu não gosto, então vai fazendo bastante vez, que daqui a pouco você vai gostar. Ah, eu não gosto de ler, então vai todo dia você vai ler, que daqui a pouco você vai gostar. Ah, mas eu não gosto de orar, então vai orar todo dia até você passar a gostar. Ah, mas eu não gosto de vir no culto Maria aos pés da cruz, então você vai vir todo sábado até você gostar. E não é assim, irmãos? Quando a gente se converteu ao Senhor Jesus, você gostava de todas as rotinas da igreja? Você gostava de vir ficar no culto de oração? Você gostava de uma hora e meia de pregação? Não gostava, mas você foi fazendo até você gostar. Aí o Senhor Jesus, Ele transforma o nosso coração sem a gente perceber. De uma hora para outra, aquilo que você não gostava, agora você passa a gostar. E agora você faz tão tranquilo, com tanto amor, com tanta liberdade, com tanto agrado, que você está fazendo as coisas para o Senhor e você está se alegrando. Você está sendo um bem-aventurado, você está sendo um feliz ao Senhor. Amém? Você entendeu essa palavra?